Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui estamos bem, ó, tá. Ó o tempo começando a chover aqui. Ó, tá escutando barulho, gente? Chuva, gente, chuva. Ó. Ah, gente, eu não sei vocês, mas eu amo chuva, sabe? Até vou ficar aqui fora, tomando uma chuvinha. Tô aqui sentada numa escadinha. Então, gente, eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho. Tá passando uma senhora lá, tadinha. O vento tá levando a sombrinha dela. Então, gente, eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho e pedir para vocês que me assistem, né? Para vocês deixarem um like para mim, tá bom? Porque quanto mais vocês deixar o like para mim, gente, mais o YouTube vai ver que vocês estão gostando do conteúdo e estão aí assistindo, né? E também deixa sua mensagem, né? Deixa aí tua mensagem, se inscreva aí no meu canal para mim ganhar mais inscrito, né? Porque eu preciso de bastante inscrito, de uns 1.000 inscritos, né? Para começar a receber do YouTube. Eu acho que é isso. Não me lembro bem. Então, gente, por favor, me ajuda aí. Colabora aí comigo, eu preciso muito. Gente, eu trabalhei a minha vida inteira, desde os meus 8 anos de idade. Na verdade, desde pequena, né? Porque eu lembro que a minha mãe levava a gente pra roça. Eu lembro, eu na roça pequenininha, meu pai vivo ainda lembro assim, não lembro do rosto do meu pai, a fisionomia dele eu não lembro. Mas eu lembro assim, sabe, que a minha mãe levava a gente pra roça junto com ela, colocava nós embaixo de um pé de laranja. E eu lembro que ela amarrava um saquinho do lado meu assim pra mim catar algodão com ela, sabe? Daí eu ia lá, enchia aquele saquinho de algodão, daí vinha, esvaziava no dela, né? Que o dela era bem grandão. E eu acho que as minhas irmãs também devem lembrar disso daí, né? Se elas forem assistir o vídeo, acho que elas vão lembrar. E a minha mãe levava assim uma panela de comida, né? O arroz embaixo, feijão, não, feijão embaixo, arroz em cima. E daí mistura, a gente geralmente não tinha mistura, mas ela fazia sempre uma couve, sim, sabe? Que ela sempre plantava as coisinhas dela em casa, então às vezes ela tinha couve, repolho, né? Então ela sempre colocava ali uma misturinha na panela, né? Daí na hora do almoço, nós vinha, sentava lá embaixo do pé de laranja, ela pegava os pratinhos, nós que era latinha de marmelada, essas latinhas, não sei se ainda tem hoje no mercado, que eu já vi, né, das latinhas de marmelada. Ela cortava, né, a tampa, né, tirava a tampa, depois que acabava a marmelada, ela tirava a tampa, né? E ela também catava do lixo que os outros jogavam, ela catava para trazer, fazer pratinho para nós. E dela martelava bem as beiradinhas para ficar lisinho, para não ter perigo da gente cortar as mãos, né? Então isso era nossos pratinhos. Daí a minha mãe levava pra gente comer, né? Daí ela colocava comida ali pra gente nos pratinhos, a gente comia. Daí eu lembro que nós tinha meu irmão Toninho pequenininho, o Davi ainda não tinha. Tinha Toninho pequenininho, daí ficava uma cuidando dele. Às vezes a Marley ficava, parece, ou eu ficava, ou nós duas ficava. Eu lembro que eu também ia catar algodão, eu tinha lagarta, eu morria de medo daquelas lagartas, sabe, nos algodão. Era cheio de lagarta, gente, nas folhas de algodão. E elas grudavam em mim, na minha roupa, quando eu via, tinha bicho andando em mim, sabe? Ai, nossa! Hoje eu tenho pânico de ver lagarta, sabe? Mas foi um tempo bom, né? Um tempo que eu tava com a minha mãe, com meus irmãos, né? A gente era pequenos. Então eu trabalhei desde pequena, gente. Daí vim pra Curitiba. Acho que com 11 anos eu vim pra Curitiba. Daí a minha mãe. Deixa eu voltar pra trás pra contar direito pra vocês. Meu pai morreu, eu tinha. Lá no registro tá que eu tinha 8 anos, pra mim que eu tinha 7. Mas lá tá dizendo que eu tinha 8 anos. E. Ah, meus bichinhos sempre se pegam, sabe? Então, gente, eu tinha uns 8 anos quando meu pai morreu, né? Ele morreu com 39 anos de idade.
Deixou a minha mãe com 7 filhos vivos, mas minha mãe teve 14 filhos com ele, né? Daí depois a minha mãe se juntou com um amigo dele, eles falavam ele de Oswaldão, né? Ele era alto, sabe? Ele era um baianão alto assim, cabelo cacheado. E ele era manco, né, de uma perna, porque ele tinha sido picado por 3 cobras, né? Então ele era manco, ele andava meio que pulandinho assim, dava um passo e erguia o corpo, sabe? Dava um passo e erguia o corpo. Daí minha mãe ficou grávida dele a primeira vez, né? Daí ganhou o Davi, né? Que é esse meu irmão que faleceu agora com 48 anos. Daí depois ela teve um outro, ela ficou grávida novamente. E daí ela começou a ficar muito doente, a minha irmã trouxe ela para Curitiba para tratamento. Daí eu não sei, parece que o nenê estava morto ou tinha morrido na barriga dela, não me lembro direito. E daí daí a minha irmã não deixou mais minha mãe voltar pro norte, sabe? Daí a minha irmã falou pra ela escolher se ela ficava com os filhos ou com o marido, porque ela ia trazer nós pra cá, né? E porque ele judiava muito da gente, ele batia muito na gente, sabe? A minha irmã Marlene tinha acho que 15 anos na época, teve que sair de casa cedo. A minha irmã Marlene teve que sair cedo de casa, sabe? Com 14 ou 15 anos. O meu irmão Vando também saiu com 12 anos de casa, foi trabalhar em fazenda, até tem foto dele em cima de um boi, sabe? Com 12 anos ele trabalhando numa fazenda. E daí então a minha irmã falou pra minha mãe, mãe, você vai escolher, né, entre o pai e seus filhos. Se você quiser ficar, quer dizer, com teu marido e os filhos, né? Daí a minha mãe falou, tá bom, né, eu não volto pra lá então. Daí minha irmã foi lá buscar a gente, sabe? Minha irmã foi sozinha buscar a gente, deixou minha mãe em Curitiba. É na casa dos patrões dela até a gente ficou, sabe? E daí a minha irmã foi pra lá e ele não queria deixar, sabe, trazer a gente. Não queria deixar trazer meu irmãozinho, sabe, que era filho dele, né, o Davi. Daí a minha irmã teve que ir no juizado, sabe, pra pedir autorização pra trazer, né? E daí tinha que ter testemunha, que ele batia em nós, sabe? Daí foi umas vizinhas lá testemunhar a favor, né, de nós, né, pra minha irmã poder trazer a gente embora. Então daí a gente veio pra Curitiba. Daí aqui em Curitiba eu trabalhei bastante tempo com a minha irmã na faculdade, na frente do hospital de clínicas aqui de Curitiba. Eu tinha uma faculdade ali, né? E eu trabalhava lá com ela. Eu tinha que 11 anos, 12 anos. Era 11 anos que eu tinha. Daí minha irmã me levava lá, eu ajudava a minha irmã, sabe? Ela fazia os salgados, daí eu ajudava na limpeza da faculdade, limpar banheiro, escadaria, né? O piso. Então eu ajudava ela a limpar. Eu lembro bem eu indo lá ajudar ela, sabe? Mas eu não sabia fazer nada, né? Minha irmã ia me ensinando, né? Como é que fazia. Porque eu sempre morei em casa de chão, não, a limpeza era só varrer ali aquela terra, né? E cozinhar, eu não sabia cozinhar nada também, porque a gente fazia lá, eu e minha irmã, eu lembro, eu e a Marley, a gente cozinhando no fogãozinho no chão, assim, bem no cantinho da porta, numa casinha que a gente morava. Daí começou um temporal, né? Começou a destelhar tudo, caiu água, pedra em cima da comida lá do arroz que ela estava fazendo, a Marley. Ela devia ter uns 9 anos. E daí a gente pegou meu irmão, embrulhamos ele num plástico, porque estava caindo pedra, e a gente saiu correndo por causa da vizinha. Então, daí. Então era assim a nossa vida lá, sabe, gente? Então daí a gente veio para Curitiba, daí minha irmã colocou eu trabalhar na casa de uma pessoa. E a mulher dessa pessoa mandava eu passar roupa, né? E daí as camisas e as calças do marido dela, tudo social, eu não sabia passar, não sabia passar roupa. Daí ela deu uma ensinada lá pra mim, daí eu não sabia fazer friso, fazia 2 frisos, sabe? Porque uma menina aqui com uma menina de 12 anos sabe fazer, né? E daí ela pegava a gente pelo cabelo, batia minha cabeça na parede, sabe? E nisso a minha mãe estava morando num sítio deles aqui próximo de Piraquara aqui. Dá uns 50 quilômetros, eu acho, até lá. Daí a minha mãe. Então, um dia eu fui visitar a mãe, né? Eles me levavam todo final de semana pra lá, porque eles iam pra lá todo final de semana, né? Daí eu contei pra minha mãe, sabe? Contei pra minha mãe que eles me batiam, né?
Daí minha mãe na hora falou pra eles que eu não ia mais e que eles não eram meus pais pra ficar batendo em mim, que eu tinha mãe para me educar, sabe? E eu não fazia nada, gente, eu era tão bobinha, sabe? Uma pessoa tão assim simples, tão boba, apanhava dos outros, sabe? Via apanhando dos outros, né? Porque eu não sabia revidar, né? E nem acho que minha mãe nunca me ensinou a revidar, porque minha mãe era uma pessoa assim que sempre me educou muito bem. Educou muito bem meus irmãos, a gente nunca foi de ficar brigando com os outros, nada, sabe? E então a minha vida foi assim, a minha vida inteira, assim, né? Daí comecei a trabalhar assim, daí depois fui trabalhar em outras casas, daí as patroas não pagavam também. Daí minha mãe ia lá, fazia uma briga lá, eles tinham que pagar, eles me pagavam, né? Porque minha mãe ia até lá, né? Para eles pagarem. É, trabalhei com uma mulher também, que tava fazendo sopa pra menina, daí eu peguei a panela de pressão e pus em cima da pia. Quando eu pus em cima da pia, ela tipo que o pininho subiu, começou a vazar sopa pra tudo quanto é lado, assim, gente. Ela veio correndo, jogou água na panela e me empurrou assim, quase me derrubou. Falou o que, que eu tava pensando, o que eu tava fazendo. Nessa época acho que eu tinha uns 15 anos, eu acho. Daí ela me mandou embora, daí eu fui embora, ela não me pagou, daí foi quando a minha mãe foi lá e o marido dela gritou com ela, falou assim, paga a menina, ela trabalhou, ela tem que receber. Sabe, o marido dela falou. Daí ela jogou um cheque, sabe, pela porta pra minha mãe. Daí tá. Daí depois daquilo foi assim, eu fui trabalhando, na casa de família. Daí as patroas começaram a gostar do meu trabalho, né? Porque daí eu comecei a caprichar, elas me ensinavam, eu gostava quando elas me ensinavam. Porque eu sempre fui uma pessoa assim que gostava de aprender, sabe? Elas me ensinavam, eu gostava de aprender. Daí eu fui trabalhar na casa de um casal dentista, doutor Bellini Filho e a esposa dele, a dona Ana, o nome dela era Ana. Daí fui trabalhar com eles, trabalhei lá 1 ano e 7 meses. A minha irmã Marley tinha ganhado neném, foi trabalhar comigo, levava o bebezinho dela. Daí ela trabalhou um pouco lá comigo, mas daí logo ela saiu, acho que foi por causa do neném, não me lembro direito. Daí eu fiquei 1 ano e 7 meses lá e daí saí também, né? Saí de lá. Daí casei com 19 anos. Daí fui trabalhar na Tip Top, né? Fazer macarrão. Daí depois disso, comecei a ter meus filhos, né? Daí tive que parar de trabalhar para cuidar deles, né? Pequenininho. Tive o Fábio, depois que o Fábio estava com 2 anos e pouco, nasceu a Fernanda, né? Daí eu fiquei um pouco em casa, daí quando a Fernanda estava com 1 ano e meio, eu pus ela na creche, o Fábio também, com 4 anos pus ele na creche. E comecei a trabalhar, né, gente, casa e família. E daí eu trabalhava às vezes por mês, às vezes de diarista. Mas a maioria era por mês que eu trabalhava. Então eu corria o dia inteiro, gente, para dar 5 horas eu estar pegando eles na creche. Porque eu colocava na minha cabeça, né? Eles vão ver as outras crianças saindo, tadinhos, vão ficar tristes achando que a mãe não vai buscar, né? Então eu 5 horas estava lá para pegar eles. Então eu corria o dia inteiro. E a minha vida foi assim, gente, até pouco tempo que eu parei de trabalhar. Trabalhava correndo para vir embora, né? Depois veio a Flávia, né? Depois de 8 anos e 3 meses. 8 anos e pouco, veio a Flávia, né? Minha última filha. Daí também fiquei em casa um pouco, né? Quando ela fez 1 aninho e meio, coloquei ela na creche. Ela não gostava da creche de jeito nenhum. Daí eu trabalhava num resort que tem aqui pra dentro, que dá 7 quilômetros pra chegar lá, né? Então eu ia esses 7 quilômetros, gente, e voltava para pegar ela na escola, de bicicleta. Daí, às vezes, quando eu não tinha bicicleta, eu ia a pé. E a estrada, poeira, poeira, que lá passa muito caminhão, que tem pedreira, né? Então, nossa, tinha vezes assim que eu tinha que parar a bicicleta porque eu não enxergava nada. Eles passavam correndo por mim, assim, aquele poeirão, sabe? Amarelão, assim, sabe? Laranjado, sei lá que cor, assim. Eu sei que eu chegava em casa, gente, dura, tudo dura, cheio de terra, a boca mordendo pedra, os olhos, o cabelo, tudo cheio de pedra, sabe? Daí, depois passou, daí eu comecei a trabalhar de diarista em Curitiba, né? Mas trabalhei aqui uns 15 anos pra cá. Daí comecei a trabalhar em Curitiba. Daí, como eu comecei a dirigir, né? Fiz minha habilitação.
Daí eu comecei a ir de carro, sabe? Meu marido estava desempregado, então eu ia e voltava de carro. Aliviou muito pra mim, sabe? Daí eu ia e voltava de carro, tudo. Daí quando foi em 2019, né? Eu resolvi fazer minha cirurgia de vesícula, né? Porque o médico disse que eu tava cheio de pedra na vesícula, até tá ali na gaveta guardada as pedras. E deixa eu só recolher minha cadela que chegou aqui, gente. Ela passeou, agora ela quer entrar. Espera só um pouquinho, ó. Olha que sem vergonha. Entra. Entra, Maia. Maia, entra. Vem. Venha, Maia, pra dentro. Não quer entrar ainda, gente. Sem vergonhinha. Deixa ela mais um pouquinho. Então, gente, daí... Lá, ó. Os dois chorando lá, que a irmã tá lá fora. Então, gente, daí... 2019, né? Em outubro, fiz a minha cirurgia. Fiz a minha cirurgia. Daí eu tinha colocado o EAR na minha habilitação, né? Que é o direito de dirigir carregando passageiros, né? Daí eu fiz a minha cirurgia. Daí depois de um mês, eu já estava trabalhando de Uber, né? Comecei a trabalhar de Uber. E eu estava feliz trabalhando de Uber, sabe? Porque era no carro, né? Eu sentia muita dor ainda, né? Na minha cirurgia. Mas daí eu usava o cinto, né? Eu tinha uma cinta bem grande, então eu colocava a minha cinta, né? Entrava no carro, colocava o cinto e ia embora, né? Dirigir, carregar as pessoas. Daí trabalhei novembro, final de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Começou março, vocês sabem, né? Veio a pandemia, né? De 2020, né? Começo de 2020 veio a pandemia. Daí a pandemia veio, gente, acabou com o meu sonho, acabou com tudo, né? Não pude mais pagar meus carros, porque eu tinha 3 carros no meu nome que meu marido tinha tirado. Gente, não sei como que ele conseguia tirar carro no meu nome. Sei que a Tonga aqui assinava os carros, né? Daí ele comprou... nós tínhamos um Sandero primeiro, né? Daí a minha filha estava devendo, o carro dela foi apreendido, aliás. Foi apreendido o carro da minha filha, ela não teve condições de tirar. Daí ela tinha meu netinho doente, né? Não sei se eu já contei pra vocês, outro dia eu conto. Ela tinha meu netinho doente, então ela precisava de um carro. Daí a gente... Não, antes disso, gente, quando o neném nasceu, meu marido deu um Ford Ka pra ela, né? Um Fordinho Ka. Daí esse Fordinho Ka que foi... ele comprou à vista, né? Mas daí ela ficou devendo... eu não sei se era IPVA, alguma coisa. Sei lá, gente, não lembro agora essa história aí não, tá? Sei que daí a gente acabou dando o Sandero pra ela, né? Nós demos o Sandero pra ela. E daí ele comprou outro Sandero pra ele dirigir, né? E meu filho também ele tinha tirado mais um Ford Ka branco, né? Esse novo, para o meu filho dirigir, né? Fazer 99, porque tava todo mundo desempregado aqui na pandemia. Antes da pandemia, quer dizer. Mas quando chegou a pandemia, todo mundo ficou parado, porque daí não tinha mais passageiro, ninguém saía de casa, ninguém pegava Uber, você ficava o dia inteiro, não tinha um passageiro, gente. E daí foi passando o tempo, foi vindo carta de cobrança, né? De cobrando o carro, você deve um mês e já começa a vir em cima de você, né? E daí veio cobrança, começou a vir cobrança, daí eu já começo a ficar nervosa, daí eu falei, eu vou devolver esses carros. Falei, Ricardo, vamos dar um jeito, vamos devolver esses carros. Daí ele foi lá na empresa, na loja que ele comprou o Ford Ka, e daí o rapaz lá aceitou ficar com o Ford Ka, que já estava em busca e apreensão também. Então daí ele guardou o Ford Ka lá, né? E daí foi fazendo acordo com o banco, até que ele conseguiu quitar com o banco o Ford Ka para ele revender, né? E daí tinha o Sandero, que fazia 3 meses que meu marido tinha comprado. Eu deveria ter deixado meu marido fazer a mesma coisa, gente. E não deixei. Eu achei que seria melhor eu devolver mesmo pro banco, sabe? Daí entrei em contato com eles lá, com a financeira lá. Daí a moça falou, então a senhora devolve amigavelmente, a senhora vai ficar sem dívida alguma.
Ele vai pro leilão, o leilão vai cobrir o preço dele, a senhora vai ficar sem dívida. Eu falei para ela, tem certeza que eu não vou ter dívida para pagar? Ela, não, não, a senhora não vai ter dívida para pagar. Eu falei, ah, então tá bom, né? Daí fui, fiz a papelada toda, gente, sabe? Fiz a papelada de devolução, meu marido foi junto até. Daí a gente entregou o carro pro cara, né? O carro levou o carro embora. E eu não lembro, gente, se eu fiquei com papel, porque eu não acho papel provando que eu entreguei o carro para eles. Não acho papel, porque passou aí 2 anos e pouco, veio uma carta para mim da financeira dizendo que eu estava devendo, a minha dívida já estava em R$ 17.500, gente. Daí eu falei, como assim? Como que eu fiquei devendo se ela falou para mim que eu não ia ficar devendo nada? Daí eu liguei para eles lá, sabe? Falei, sabe? Falei, como? Que negócio é esse? Vocês falaram para mim que eu não ia ficar com dívida nenhuma. E agora vem tudo isso para mim pagar. Gente, eu não tenho dinheiro, eu não estou mais trabalhando, eu estou doente. Porque agora eu fiquei com sequela de Covid, eu fico com falta de ar. Às vezes eu estou falando, minha voz some. Tô fraca, tô muito fraca, sem ânimo para trabalhar. Eu começo a fazer as coisas, eu fico cansada, não tenho vontade de fazer, sabe? E como que eu vou trabalhar? Falei para ele. Como que eu vou pagar isso? Falei para eles. Eu falei, que conta é essa se vocês disseram que eu não ia ter dívida? Ele falou, ó, gente, a senhora não tem dívida nenhuma, mas certamente isso aí é cobrança do Detran que a senhora tá pagando. Eu falei, mas cobrança do quê? Daí ele falou, com certeza é taxa de estacionamento do Detran, ou taxa de alguma coisa lá do Detran. Ai, gente, daí a minha vida tá assim, sabe? Eu tô em depressão de novo, porque eu fico pensando nessa dívida, como que eu vou pagar ela, sabe? Eu não tenho de onde tirar esse dinheiro, sabe? Meu marido tinha acabado, ele comprou esse carrinho aí de uma mulher lá do trabalho dele, para eles poderem trabalhar, porque é 45 quilômetros de distância, né? Para eles trabalharem. Então ele comprou esse carrinho. Depois de um tempo deu problema, a gente arrumou. Depois de um tempo deu problema de novo, derramou óleo no motor lá, daí meu marido teve que refazer o motor. Foram 8.000, meu marido fez empréstimo do patrão, empréstimo da minha sobrinha, né? E daí agora ele tá pagando eles. E daí aconteceu isso com meu irmão, né? Do meu irmão falecer. E minha filha liga, né, pro meu marido para me buscar, né? Porque eu não ia conseguir dirigir, mas eu ia conseguir dirigir, sim. Eu ia amanhecer o dia, eu ia eu ia subir, né? Porque à noite eu tenho medo de dirigir à noite, né? Então eu falei, amanhã cedo a gente vai. Mas quando eu vejo meu marido chegando lá, sabe? E daí eu não vi nada, eu entrei no carro, a gente veio embora, né, rápido, por causa do velório do meu irmão. Desculpa, gente. Daí, gente, nós fomos pela balsa, né? Porque vim pela 376, tava muito lotado, meu marido falou, né? Então ele ia vir pela balsa. Daí a gente foi pela balsa. A hora que ele entrou na balsa, assim, eu desembarquei, né? Porque eu não gosto de ficar dentro do carro, na balsa. Desembarquei, quando desembarquei, que eu olho pra frente, o carro com o capô levantado, assim, sabe? Eu falei, ai meu Deus, eu não acredito que você bateu o carro. Eu acredito que você bateu o carro. Ai, gente, ele destruiu a frente do carro inteiro, sabe? As lâmpadas, tudo quebrado, o capô erguido. Daí viemos embora eu naquela angústia, daí além de ter perdido o meu irmão, né, a dívida do carro que ele estava pagando, como que a gente ia arrumar o carro agora? A gente chegou em Curitiba, chegamos aqui em casa, né, em Piraquara. Ele tirou o capô, deu uma desamassadinha, sabe? E tá andando com o carro assim agora, sabe? Só que lá na praia, quando ele bateu, que chegou na praia, já foi multado, já levou uma multa por causa da lâmpada quebrada. As lâmpadas, né? As duas quebradas. Os farol tudo quebrado, gente, sabe? Então ele tá andando assim, sabe? Eu não sei se ele não tá levando mais multa por aí. Daqui a pouco chega um monte de multa aí, sabe? Então, eles não querem que eu fique pensando nas coisas, mas gente, como que eu não vou pensar se eu fico em casa sozinha?
Eu tento fazer as coisas, né? Que nem eu lavei roupa, ó. Tô lavando roupa. Não fiz nada lá dentro, minha casa tá virada. Daqui a pouco eu só lavo a louça e faço janta, sabe? E então assim, é muita coisa para uma cabeça só pensar, sabe? Daí então é tanta coisa que eu quero fazer, sabe? Então eu vou ter que me virar aí pra. Por isso, gente, que eu quero que vocês dêem o like pra mim, que vocês compartilhem o meu vídeo e dá uma ajuda pra mim, gente. Não tô pedindo dinheiro, não, mas se vocês quiserem ajudar também, fique à vontade, né? Eu só tô pedindo, assim, ajuda pra vocês compartilhar meus vídeos, dar like, inscrever no meu canal, né? Que vocês fazendo isso, eu vou tentar postar vídeo todos os dias, sabe? Nem que seja simplesinho assim, né? Mas para vocês me ajudarem, sabe, a crescer, porque o que eu quero, o meu intuito aqui é ter um salário mesmo, né, do YouTube, para mim conseguir pagar meu INSS para me aposentar, que é outra coisa que eu não vou me aposentar tão cedo, né? Isso que me entristece também. Trabalhei tanto na minha vida, eu não vou poder me aposentar, sabe? Porque eu não paguei INSS. E por falta de instrução, sabe, gente? As patroas que me registraram, nenhuma pagaram meu INSS, gente, sabe? Fui ver, não tinha nada, eles não tinham pago, sabe? Então é muito triste assim, sabe? A gente trabalhar, a gente se esforçar e depois você ir ver, teu patrão não pagou teu INSS, sabe? Para você poder se aposentar, né? E de diarista eu não consegui, sabe? Não consegui. Primeiro eu não sabia, né? Depois meu irmão falava para mim que eu tinha que ir atrás para ver. Esse meu irmão faleceu, né? Mas a gente vai dando prioridade às coisas da casa, né? E eu tinha minha filha estudando, eu pagava a faculdade não, né? Que ela fazia federal. Mas eu pagava para ela, porque ela ficava lá o dia inteiro na federal, então eu dava dinheiro para lanche, dava dinheiro para ônibus, né? Então foi uma luta muito grande, assim, para mim, sabe? E até agora minha filha trancou a faculdade, porque ela acha não, ela tem certeza que o pai não vai conseguir pagar para ela, né? O lanche e eu queria muito ver minha filha formada, sabe? Mas para isso ela não podia estar trabalhando, né? Porque a faculdade dela é o dia inteiro. Ela tá fazendo computação biomédica, se eu não me engano. Era o que ela gostava, sabe? O que ela gostou, que ela queria muito fazer. E ela não tá conseguindo, teve que trancar, sabe? A faculdade. Eu fiquei muito triste. Porque ela falou, mãe, o pai e o Fábio não vão conseguir pagar para mim estudar, sabe? Então eu vou ter que trancar mesmo a faculdade. Daí ela trancou, sabe, gente? Ela tá meio em depressão também, ela tá meio. Muita ansiedade, sabe? E, e eu ficando assim também, gente, eu acabo fazendo meus filhos sofrer, sabe? Ontem mesmo tive uma discussão com a minha filha porque ela queria que eu trouxesse o cachorrinho pra cá e às vezes eu não aguento essas cachorradas latindo no meu ouvido. Eu acho porque eu tô assim, eu não consigo, sabe? Cachorro latindo no meu ouvido, às vezes muita gente falando toda hora assim no meu ouvido também. Eu tenho que ir vendo aos poucos, assim, sabe? E daí eu falei pra ela que eu não ia cuidar, não, sabe? Que eu não ia querer cuidar e tal. Daí ela ficou chateada, disse que não ia acampar mais comigo e que ela só queria minha ajuda. E daí eu falei pra ela, porque ela não entende a minha doença, que eu não tô bem, né? Por isso que eu não queria cuidar de cachorro. Mas daí ela ficou chateada comigo, né? Disse que não ia mais acampar. Eu fiquei muito triste, chorei muito ontem à noite, sabe? Não conseguia dormir. E. Gente, eu não vou ter vergonha de postar nada aqui pra vocês, sabe? Eu vou postar tudo pra vocês, sabe? Eu chorando, eu alegre, feliz, porque eu sou uma pessoa alegre. Mas por causa dessa depressão eu fico triste, sabe? E não é porque eu quero, porque ninguém chora à toa, eu não choro à toa, né? E então, gente, eu queria muito assim que vocês me ajudassem aí, sabe, assistindo bastante meus vídeos, dando like, fazendo ele ganhar hora, sabe? Ganhar bastante like ali pra mim poder ser monetizada, sabe?
Compartilhe meus vídeos com os amigos de vocês. Peça para eles compartilhar com os deles, gente. Vamos me ajudar aí para me crescer, tá bom? E eu vou acampar e vou ver se eu filmo lá no acampamento vocês, tá? E os meus vídeos, como sempre, gente, eu vou mandando para vocês sem editar, tá? Porque eu não tô conseguindo editar. Eu não tô conseguindo salvar os vídeos, tá bom? Então eu mando direto mesmo para vocês, tá? Então, do jeito que eu tô filmando aqui, gente, eu tô mandando pra vocês, tá? Vocês me desculpam, mas logo, se Deus quiser, eu vou comprar um cartão pro meu celular. Meu filho comprou, mas não funcionou, não sei o que aconteceu. E eu espero que eu vou comprar um que dê certo. Eu vou levar meu celular na loja, vou ver se eu consigo comprar um que dê certo assim que eu tiver dinheiro, pra eu poder editar os meus vídeos, tá bom, gente? Tá uma imagem meio esbranquiçada, né? Aí, acho que era o jeito que eu tava, né? Agora melhorou. Vocês me desculpem pelo desabafo aí, tá bom? Compartilha meus vídeos, dá o like, tá? E fiquem com Deus, gente. Eu amo cada um de vocês que estão me assistindo. Os meus 234 inscritos. Gostaria muito que isso crescesse, sabe? Então eu peço ajuda aí de vocês, tá bom? Fica com Deus, me desculpa, chororô.